Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que está presente no e-book Assombrações Caipiras, de Ivan Camargo. Antes de continuar, como sempre, eu gostaria de pedir por favor para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir também, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube e me ajudar a sair de uma vez do flop. Bem, vamos lá? A Loira do Banheiro, por Ivan Camargo. Assombroso, assombração. Não é difícil, mesmo sem estudo do vernáculo, notar que o termo refere-se à sombra, assombrar, ao escuro, ao oculto. Mas há também um outro aspecto que guarda particularidade curiosa quanto ao verbete. Ele significa paralisar. Pode-se observar, como exemplo, que um sujeito foi assombrado por um raio, ou seja, foi paralisado pelo fenômeno. E será que daí não nasceu a expressão de que o homem, quando em estado de pânico, fica paralisado? Talvez. O estudo das máximas muitas vezes pode ser incerto. Certeza, entretanto, foi o que ocorreu com o jovem Carlos Brito, quando, já tarde da noite, entrou no banheiro da escola em que cursava o supletivo. E após o serviço de primeira instância, líquido no caso, foi surpreendido por algo extraordinário que o deixou literalmente não só assombrado, mas paralisado da cabeça aos pés, com direito a fios de cabelo, de um instante a outro, completamente alheios à gravidade, ganhando os céus e aquele formato nada jeitoso do estilo punk. Longe do perfil supersticioso, Carlos era um sujeito comum, esforçado. Trabalhava como motoboy durante o dia e, dependendo das necessidades, depois da aula, até alta madrugada. Não tinha necessariamente uma vocação, salvo o instinto inato por reconhecer coisas de qualidade superior. Se fosse experimentar um perfume, mesmo sem saber os valores, sempre escolhia o mais caro. Fosse um vinho, não raro era importado da Bourgogne ou de Bordeaux, entre vários não mais acessíveis. Roupas, então, mesmo sem conhecer grifes ou modismos, só as melhores serviam-lhe bem. E isso tudo seria ótimo caso os badulaques de primeira coubessem em seu bolso. Mas o problema era justamente esse. Se o apuro de gosto era grande por um lado, por outro, a realidade financeira era por demais miudinha. Carlos mal conseguia pagar as contas básicas do dia a dia. Quem dera poder gastar com algo que realmente fosse de seu agrado. Caro, portanto. O paradoxo também era inato no rapaz, infelizmente para ele. A falta de vocação para o trabalho rendoso desde a infância era nítida para a família, que se assustava ao ver no supermercado o menino seguir direto e reto aos melhores produtos, mas manifestar-se sempre em favor de ocupações distantes do imaginário de sucesso relativo ao bom senso comum. Por isso mesmo, a família ficou ainda mais assustada do que ocorria em meio às compras quando Carlos, lá pelos 8, 9 anos, entrou em casa correndo muito feliz para dizer que havia escolhido uma profissão. Qual? Perguntaram os pais animados, já imaginando um futuro médico, juiz federal, embaixador do Brasil em Bruxelas, especulador da Bolsa de Valores, político do PDS ou mesmo líder dessas agremiações religiosas monetárias que já pipocavam pelo país. Todas ocupações de adiposo rendimento financeiro. A resposta, no entanto, foi nada ortodoxa. Chocante, na verdade. Quero ser lixeiro, disse o menino todo alegrinho. Após alguns compreensíveis segundos de silêncio, em que os pais tentavam em vão lembrar de comentários de amigos sobre as preferências dos filhos, algo que se aproximasse do que ouviram, eles simplesmente questionaram a razão da escolha. E o menino explicou. Eles usam aquelas luvas amarelas brilhantes. Parecem luvas de super-heróis. Eu quero.
Mais aliviados, os pais tentaram dissuadi-lo, prometendo comprar luvas iguais. Quem sabe até uma fantasia do homem-morcego. A proposta não era ruim, mas não agradou o suficiente, até porque a ideia de andar pendurado num caminhão fazendo fuzuê e ganhar panetone de graça no Natal era atraente demais ao inocente menino. Ironicamente, o tempo passou e Carlos realmente começou a ganhar a vida sobre rodas. Não as diversas do caminhão, mas sobre as duas de sua moto. Por uma infelicidade, no entanto, seus pais perderam a vida justamente por conta de um caminhão. Melhor dizendo, por irresponsabilidade de um caminhoneiro bêbado que os atropelou na saída da feira livre, momento em que manobrava o veículo com o que restara de uma carga de melancias. Com a batida em uma Kombi, o bebum desviou o caminhão bruscamente, invadindo a calçada e prensando os pais de Carlos, que ainda foram soterrados por uma carga de melancias que voou da carroceria. Desde então, o rapaz, além de não comer mais frutas vermelhas, foi morar com o avô paterno, cuja esposa já havia também falecido. De fato, Carlos não era um sujeito muito sortudo. Talvez em razão disso, naquele momento, ali no banheiro, paralisado de medo, não passasse por sua cabeça a velha questão: por que eu? Se alguém tinha de encarar um bicho estranho daquele, só podia ser ele mesmo, o azarado de sempre. A questão, entretanto, era como sair dali, vivo, de preferência. Evidente que antes mesmo de notar algo em comum, as luzes se apagaram. A primeira reação foi sair do banheiro, mas imediatamente ele viu a figura tenebrosa, já em meio à escuridão. Só teve tempo de se jogar num dos reservados, de onde podia ver a movimentação pela porta entreaberta. A figura próxima a ele estava toda de preto, e entre as sombras somente podia-se ver o algodão em seu nariz, que parecia brilhar de tão branco. Ela se movimentava com lentidão. O rapaz encolhia-se todo de forma que não fosse visto. A figura parecia notá-lo, mas ele não tinha certeza, e nem ela esboçava reação de ataque. Nesse momento, Carlos começou a lembrar-se de histórias que seu avô contava sobre episódios sobrenaturais que costumavam acontecer no passado, em Tatuí, município inserido na tradicional região caipira entre Sorocaba, Botucatu, Piracicaba e que se estendia até o sul de São Paulo. Nessa região, muitas histórias de seres de outro mundo e de visagens ainda ecoam pelas narrativas dos velhos sitiantes e demais proseadores, embora com o tempo estejam desaparecendo como se os fantasmas, ao invés de espantar, fossem cada vez mais eles os assustados pela modernidade. Mas, se é assim, o que dizer daquela figura tétrica ali parada perto de Carlos? Em pleno século XXI, uma assombração no banheiro da escola parecia algo ridículo. Não há dúvida, mas nem por isso, e por saber dessa verdade, o corpo de Carlos deixava de enrijecer-se. Pelo contrário, o medo causava-lhe uma sensação estranha, como se seu esqueleto fosse lentamente congelando. E assim, sua única reação corporal passasse a ser as batidas do coração. E elas, alarmava-se, pareciam zombar do espectro diante dele, porque ecoavam de tal forma que lhe davam a impressão do estrondoso ruído da bateria de uma escola de samba. A despeito disso, a figura mantinha-se na espreita, meio encurvada, como se carregasse um grande peso nas costas. Talvez o peso de dezenas de mortes, assassinatos, pensava o rapaz, gente com as quais eu já vou me encontrar. Porém, nada. A figura se mantinha estática, terrível, mas estática. De repente, ela voltou-se para um canto do banheiro, distanciando-se de onde Carlos escondera-se. Foi difícil, mas o rapaz conseguiu, num esforço imenso, mexer uma perna, depois a outra, e de repente, sentindo como se um raio caísse em sua cabeça, seu corpo ganhou um movimento involuntário e saiu numa disparada do banheiro em direção à rua. Era como se ele, espectador apenas, observasse aqueles bracinhos em movimento e as pernas quase que num voo rasante. Tudo como num filme super acelerado. O muro que o separava de seu objetivo, apesar da altura de cerca de 3 metros, foi pouco. Na verdade, ele nem sabe como saltou sobre o obstáculo.
Só que se estivesse numa Olimpíada, certamente já estaria no lugar mais alto do pódio. Carlos descobrira sem querer o melhor anabolizante do mundo, o doping mais eficaz. Ele experimentara o profundo e poderoso sentimento de medo. Parte 2. Se tivesse mantido o pique da corrida, mesmo a pé, Carlos teria chegado em casa mais rápido que de moto. Mas como não poderia deixar seu instrumento de trabalho na rua, tratou de montar nela e sair em disparada, zigue-zagueando ainda sem equilíbrio suficiente devido ao medo. Encontrou o avô, Alípio Hernandes, ao telefone quando entrou na casa. Apesar do horário, quase meia-noite, o velho ainda estava acordado, como costumava, entretendo-se até de madrugada. Figura de todo incomum, Alípio era um professor de desenho, então já aposentado, cujos assuntos de interesse ao longo da vida tornaram-no um precursor naquilo que se convencionou chamar de multimídia. Ele não só lecionava, mas era escultor, fotógrafo, desenhista, escritor e apicultor, fora outras duas particularidades muito especiais. Por sua admiração e respeito pela natureza, tornara-se um ambientalista muito antes de a preservação do meio ambiente virar moda. Em sua casa, numa pequena propriedade rural, cuidava das plantas e animais com sincera devoção. A outra peculiaridade de Alípio dizia respeito a seu fascínio pelo ocultismo, área em que colecionava aventuras e experiências, sempre com um olhar crítico, mas ausente de preconceitos, postura que o levou a passar por diversas religiões, do espiritismo às mais sectárias pentecostais. Mesclando ponderações filosóficas com o poder da fé, o velho mestre sempre soube perpassar por todas as crenças com simpatia e respeito, pensando aquilo que entendia ser interessante e deixando de lado o que não lhe parecia pertinente. Era um pesquisador por excelência, atento e questionador, mas respeitoso acima de tudo. Por isso, era referência justamente em tudo o que abarcava as antigas histórias de assombração. Carlos já ouvira muitos causos do avô e sabia que se alguém poderia dar uma luz sobre o que acontecia naquela escola, era o velho caçador de fantasmas. Naquele momento, ele parlamentava ao telefone. Filhinha, eu não quero nada disso não. Minha curiosidade, como expliquei, é saber como você consegue fazer por telefone essas coisas que anunciam na TV. Sei, mas não tem jeito. Sempre atento às novidades, Alípio ficava deveras curioso quando viu na TV anúncios sobre os serviços de telessexo. Não se tratava de algo ligado à sua libido, mas simplesmente ao fato de que, segundo sua ótica naturalista, seria impossível um serviço de cópula a contento por meio do telefone. Sua conversa, portanto, tinha o objetivo de elucidar a questão. Ele queria saber como a moça fazia. Claro que a ligação era cobrada da mesma forma, o que em nada ajudaria nas finanças já debilitadas da casa. Por essa razão, Carlos, que já chegara com os cabelos em pé, tomara outro baque, até porque não era novidade que o avô fosse flagrado ao telefone, efetivando suas pesquisas de natureza diversa. Vô, por favor, eu já não pedi para o senhor parar com essas coisas, gritou o rapaz, com o rosto começando a mudar do branco de medo para o vermelho de raiva. Shh, eu tô proseando com a moça, não seja mal educado, respondeu o velho, voltando-se novamente para a conversa. Tiozinho? Não, eu não sou tio, só avô. Ai, meu Deus, desesperava-se o rapaz. Ô Carlinhos, dá um tempinho, que seu avô tá num momento particular aqui, retrucou Alípio e retomou o diálogo. Mocinha, mas eu tenho que fazer o serviço, a sua parte fica sendo essa, de enumerar a sequência da conjunção intercalando isso com palavrões sortidos, soluços e outros ruídos do gênero. Carlos não esperou a sequência da conversa e correu para desligar o telefone. Alípio não fez uma cara muito bonita, embora não tenha chegado a brigar com o neto. Sabe de uma coisa, Carlos? Eu não gosto que você atrapalhe minhas conversas, mas esse negócio de sexo por telefone realmente não tem sentido. A mocinha cobra pelo serviço, mas é a gente mesmo que tem de resolver o problema. Ela só fica gritando, como se estivesse com algum incômodo abdominal. Fora isso, parece que não entendia as minhas perguntas.
Pudera, vô. Se essas moças fossem super inteligentes, provavelmente não estariam vivendo de falar sacanagem uma hora dessas. Numa outra situação, Carlos ficaria até mais injuriado com o avô, pois eles, apesar de não passarem necessidades, viviam modestamente, somando os rendimentos da aposentadoria de professor, o que passa longe da fortuna, ao de motoboy, que passa perto da miséria. Mas, naquela noite, o rapaz estava assombrado pelo que vira no banheiro e queria conversar com o velho a respeito. Contou o que se passara e perguntou a opinião do experiente senhor. Bom, comentou Alípio pensativo, pode ser ouro. A palavra ajudou até a melhorar a feição do rapaz, então, mais próxima da curiosidade. Ouro? O que tem a ver ouro com a assombração no banheiro? Olha, não estou afirmando que é ouro, estou cogitando que pode ser. Além disso, você sabe que não costumo me enganar quanto a essas coisas de natureza oculta. E alguém me diz que existe alguma coisa em comum nesse lugar. Alguém não. Algo diz para o senhor? Algo, alguém, tanto faz. Interessa é que, por mais inusitado que possa parecer, realmente pode surgir uma grande surpresa dessa história. Alípio contou então um fato muito comum nos séculos passados, quando ainda não havia bancos na região. Com receio dos roubos, estes sim já existentes, os fazendeiros abastados costumavam enterrar as fortunas dentro de suas propriedades, particularmente junto a grandes árvores ou outros pontos fáceis de serem identificados. A ordem religiosa conhecida como Companhia de Jesus, inclusive, utilizara-se muito dessa prática. Desde que se instalaram no Brasil, os jesuítas acumularam um patrimônio bastante vasto, de tal forma que, quando foram expulsos do país, por iniciativa do Marquês de Pombal, e tiveram seus bens confiscados em 1760, suas missões e concessões territoriais se estendiam de norte a sul, gerando fortunas. Nesses locais, eles mantinham engenhos de açúcar, criatórios de gado, serrarias e muitos outros bens. Além disso, os jesuítas seriam os grandes proprietários dentro das áreas urbanas, onde mantinham o maior número de casas ocupadas por colégios, seminários, hospitais, noviciados e retiros, fora outras tantas que rendiam aluguéis. Isto ainda somando-se ao fato de que eles não pagavam impostos ou dízimos. Tudo contribuía com o acúmulo de riqueza quanto insuflava a discórdia. A fortuna dos religiosos não poderia render outra coisa, aos olhos de seus desafetos, senão a inveja e a raiva, sentimentos que sustentaram sua desgraça. Como de costume, os burocratas de então se locupletaram com bens confiscados dos padres, pelo menos aqueles com mais influência política. Mas não só os religiosos perderam, também os índios, que ficaram sem os seus bens no roldão do confisco. Eles que já haviam perdido o direito à sua religiosidade nativa, de fato a própria liberdade, posto que eram tratados pelos jesuítas tal como qualquer escravo africano. Importa saber que parte de toda a fortuna acumulada não caiu nas mãos dos beneficiados pelo governo. Manteve-se escondida de muitas formas. Em uma delas, foi o enterro, cujos velhos e sábios caipiras sustentam ter ocorrido fartamente, em especial no entorno de Botucatu. Carlos ficou extremamente interessado na questão. Será que tem dinheiro de padre enterrado na escola? Pensou. O avô explicou que não era possível ter certeza, seria necessário investigar. Entretanto, lembrou-se de um episódio do início do século passado, quando um fazendeiro muito rico chamado Fortunato Lombardo fora assassinado numa tocaia, deixando viúva a mulher Rosa Maria, ainda jovem, muito bonita e sem filhos. De fato, dizem que era loira, comentou o professor, pensativo. Mas o que se passou com ela? Carlos estava cada vez mais interessado. Segundo me contaram, até porque essa história nem é do meu tempo, depois da morte do marido, a mulher foi ficando doida e, em poucos dias, morreu de desgosto. E o que tem o ouro a ver com isso? Bom, como não tinham filhos, nem outros herdeiros, dizem que a mulher enterrou a fortuna da família debaixo de uma paineira, que só ela sabia qual era. Depois de morta, ficou tudo lá. Ninguém mais encontrou. E tentaram?
Nossa Senhora, se tentaram. Esburacaram todo lugar. Mas nada. Vai ver, não tinha ouro nenhum, disse Carlos. Isso eu não sei, mas de uma coisa eu não duvido. De que, vô? Primeiro, de que ainda deve ter muito patacão enterrado por aí. E segundo que, como reza a lenda, ninguém consegue encontrar esses tesouros se as almas dos seus antigos donos não permitirem. A informação não foi lá animadora para Carlos, que já imaginava como deveria ser essa permissão. Por e-mail é que não seria. Algo bem mais complicado, com certeza, separava ele da riqueza fácil. E era isso mesmo. Alípio contou que, conforme realmente ainda se ouve junto aos velhos sabedores da cultura caipira, esses desenterros de dinheiro só podem acontecer à noite. E daí o problema, na presença da alma do outro mundo, que permitiria ou não o sucesso da empreita. E onde era essa propriedade da loira? Quis saber o rapaz. Olha, eu não quero te assustar não, mas, salvo o melhor juízo, era justamente onde fica essa escola em que você está estudando à noite. A intenção do velho professor poderia até não ser ruim, mas não teve como. Carlos ficou realmente muito apreensivo, já acreditando que sua visão não poderia ser outra coisa senão o espírito da mulher louca. E espíritos também passavam pela cabeça de Alípio, tanto que, para aliviar a tensão, ele se lembrou de outro caso que ocorrera nas proximidades dessa mesma escola, só que algumas décadas depois. Sem deixar morrer a conversa, ele emendou para o neto. Carlos, por falar em espírito e assombração, lembrei-me de um caso que você vai gostar. Não precisa contar não, muito obrigado. Precisa sim, você vai gostar. Precisa não, eu tô com sono. Ainda tentou escapar o rapaz, levantando-se do sofá em que estava. Tá nada, eu sei que você dorme tarde. Senta aí, que eu vou te contar a história da alma penada. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem algumas partes, né? Os contos são independentes, mas a gente ainda tem algumas partes. E depois eu posso continuar contando para vocês. É isso, então. Obrigada e tchau, tchau.